Gênesis capítulo 17. Quando Abrão tinha 99 anos de idade, o Eterno apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus forte. Viva com integridade diante de mim. Faça todo o esforço possível para se manter assim. Vamos fazer uma aliança e darei a você uma família enorme. Abalado, Abrão lançou-se ao solo, com o rosto em terra, e Deus declarou: Minha aliança com você será esta. Você será o pai de muitas nações. Seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, para ressaltar a ideia de que farei de você o pai de muitas nações. Farei de você o pai de muitos pais. De você sairão nações, reis virão de você. Estou estabelecendo minha aliança entre mim e você, uma aliança que inclui seus descendentes. Será uma aliança contínua e, por causa dela, me comprometo a ser o seu Deus e o Deus de seus descendentes. Estou dando a você e a seus descendentes esta terra, na qual vocês estão acampados agora, toda a terra de Canaã. Ela pertencerá à sua família para sempre, e eu serei o Deus deles. Deus disse também a Abraão: E agora esta é a sua parte. Você irá honrar a minha aliança, você e seus descendentes, uma geração após a outra. Esta é a aliança que você deverá honrar, uma aliança que inclui todos os seus descendentes. Todos do sexo masculino deverão passar pela circuncisão. Faça isso cortando e removendo a dobra da pele que recobre a cabeça do pênis. Esse será o sinal da aliança entre nós. Todo menino será circuncidado com 8 anos de idade, geração após geração. Os escravos nascidos em casa e os que tiverem sido comprados de outros que não são parentes também estão incluídos. Não se esqueçam de circuncidar tanto seus filhos quanto qualquer outro que tenha vindo de fora. Dessa forma, a minha aliança estará gravada no corpo de vocês, um sinal definitivo da minha aliança definitiva. E se algum ser humano do sexo masculino não tiver sido circuncidado, isto é, não tiver a dobra da pele que recobre a cabeça do pênis cortada, então ele será cortado do seu povo, pois violou a minha aliança. E Deus continuou com Abraão: Quanto a Sarai, sua esposa, não a chame mais de Sarai, comece a chamá-la de Sara, e eu a abençoarei. Isso mesmo, darei um filho a você por meio dela. Como vou abençoá-la? Dela sairão nações e rei de nações. Abraão lançou-se ao chão, com o rosto em terra, mas também riu pensando: Como um homem com 100 anos de idade vai ter um filho? E Sara conseguirá ter um bebê aos 90 anos de idade? Recompondo-se, Abraão disse a Deus: faça que Ismael viva bem e com saúde diante de ti. Mas Deus retrucou: Não foi isso que eu quis dizer. Sua esposa Sara terá um bebê, um menino. Chame-o Isaque. Riso. Vou fazer uma aliança com ele também e com os seus descendentes, uma aliança que não terá fim. Quanto a Ismael, sim, ouvi você orar por ele. Também vou abençoá-lo e farei que tenha muitos filhos, uma família enorme. Ele será o pai de 12 príncipes. Farei dele uma grande nação. Mas a aliança que vou fazer será com Isaque, seu filho que nascerá de Sara, por essa época do ano que vem. Deus então se retirou, depois de falar com Abraão. Então Abraão chamou seu filho Ismael e todos os seus empregados, tanto os nascidos em casa quanto os que ele havia comprado, todos de sexo masculino que eram de sua família. E o circuncidou, cortando naquele mesmo dia a dobra da pele que recobria a cabeça do pênis de cada um, como Deus havia ordenado. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado. Ismael tinha 13. Os dois foram circuncidados no mesmo dia, e também todos os empregados, tanto os nascidos em casa quanto os que haviam sido comprados de terceiros. Todos foram circuncidados com Abraão. Gênesis capítulo 18.
O Eterno apareceu a Abraão junto aos carvalhos de Mamre, enquanto ele estava sentado à entrada da sua tenda. Era a hora mais quente do dia. Ele olhou e viu 3 homens de pé. Então saiu apressado da tenda e curvou-se diante deles. Ele pediu: Senhor, se te agradar, fique um pouco com o teu servo. Vou providenciar um pouco de água para que possas lavar os pés. Também vou providenciar comida e um lugar para descansares, já que teu caminho passou por mim. Eles responderam: Ótimo, faça isso. Abraão correu para dentro da tenda e disse a Sara: Depressa, pegue 3 xícaras da nossa melhor farinha e faça alguns pães. Depois, ele correu até o curral e escolheu um novilho gordo, de excelente qualidade, e entregou a um dos empregados que o preparou. Em seguida, trouxe coalhada e leite para acompanhar o novilho assado. Pôs a refeição diante dos homens e ficou debaixo da árvore enquanto eles comiam. Os homens perguntaram: Onde está Sara, sua mulher? Ele respondeu: Está na tenda. Então um deles disse: Vou retornar no ano que vem, mais ou menos por esta época. Quando eu chegar, sua esposa Sara vai ter um filho. Sara estava ouvindo tudo do lado de dentro da tenda, bem atrás do homem. Abraão e Sara estavam velhos, em idade bem avançada. Sara tinha passado havia muito da época de ter filhos. Então ela riu consigo mesma e disse: Uma velha como eu ficar grávida e com um marido velho como esse? Mas o Eterno disse a Abraão: Por que Sara riu? Pois ela disse: Eu ter um bebê, uma velha como eu? Por acaso existe alguma coisa difícil demais para o Eterno? Eu voltarei no ano que vem por esta mesma época, e Sara terá um bebê. Sara ficou com medo e mentiu para ele: Eu não ri não. Mas ele disse: Sim, você riu sim. Os homens se levantaram para ir embora e começaram a caminhar na direção de Sodoma. Abraão os acompanhou para se despedir deles. Então o Eterno disse: Seria justo esconder de Abraão o que estou para fazer? Ele vai se tornar uma nação grande e forte, e todas as nações do mundo serão abençoadas por meio dele. Eu o escolhi para que ele ensine seus filhos e sua futura família a andar nos caminhos do Eterno, a serem bons, generosos e justos, para que o Eterno possa cumprir o que prometeu a ele. O Eterno prosseguiu: Os gritos das vítimas em Sodoma e Gomorra são de ensurdecer. O pecado dessas cidades é gigantesco. Descerei para ver eu mesmo se o que eles estão fazendo é tão mal quanto parece. Então vou saber. Os homens dirigiram-se para Sodoma, mas Abraão ficou no caminho do Eterno, impedindo a passagem. Então Abraão o enfrentou e questionou: Estás falando sério? Estás mesmo planejando eliminar as pessoas boas junto com as más? E se houver 50 pessoas decentes na cidade, vais juntar os bons com os maus e te livrar de todos? Não pouparias a cidade por causa desses 50 inocentes? Não acredito que farias isto, matar os bons com os maus, como se não houvesse diferença entre eles. Será que o juiz de toda a terra não sabe julgar com justiça? O Eterno respondeu: Se eu encontrar 50 pessoas decentes em Sodoma, pouparei a cidade inteira por causa delas. Abraão tornou a dizer: Eu, um simples mortal, feito de um punhado de pó da terra, atrevo-me a abrir a boca e ainda perguntar ao meu Senhor: E se faltarem 5 para completar os 50, destruirás a cidade por causa dos 5 que faltam? Ele respondeu: Não a destruirei se houver ali 45 pessoas decentes. Abraão insistiu: E se houver apenas 40? Também não vou destruir a cidade por causa dos 40. Abraão continuou: Senhor, não te irrites comigo, mas se encontrares apenas 30, se encontrar 30, não destrua a cidade. Abraão não desistiu. Senhor, sei que estou abusando da tua paciência, mas e se houver apenas 20? Não a destruirei por causa dos 20. Abraão perguntou ainda: Senhor, não fiques furioso. Esta é a última vez que pergunto.
E se houver apenas 10? Não destruirei a cidade por causa das 10 pessoas. O Eterno encerrou a conversa com Abraão e se retirou. Abraão foi para casa. Gênesis capítulo 19. Os 2 anjos chegaram a Sodoma no início da noite. Ló estava sentado à entrada da cidade. Ele viu os recém-chegados e levantou-se para recebê-los. Curvou-se diante deles e implorou: Por favor, amigos, venham para a minha casa e passem ali a noite. Vocês poderão se lavar e poderão se levantar cedo e seguir caminho descansados. Eles disseram: Não, dormiremos na rua. Mas ele insistiu, não aceitaria um não como resposta. Eles então concordaram e foram para a casa de Ló. Ló preparou uma refeição quente e eles comeram. Antes que os hóspedes se recolhessem, os homens de toda a cidade, jovens e velhos, se aglomeraram em torno da casa, vindo de todos os lados, e os encurralaram ali. Então gritaram para Ló: Onde estão os homens que vão passar a noite aí na sua casa? Traga-os para fora. Queremos nos divertir com eles. Ló foi para o lado de fora, manteve-se à frente da porta e suplicou: Por favor, irmãos, não sejam maus. Olhem, tenho 2 filhas virgens. Vou trazê-las para fora, e vocês poderão se satisfazer com elas. Mas não encostem a mão nestes homens, pois são meus convidados. Mas eles responderam: Caia fora, você chegou aqui, nem sabemos direito de onde, e já quer nos dizer como devemos viver? Pois vamos fazer com você pior do que com eles. E partiram para cima de Ló, determinados a arrombar a porta. Mas os 2 homens alcançaram Ló, puxaram-no para dentro da casa e trancaram a porta. Em seguida, atingiram com cegueira os homens que estavam tentando entrar, tanto os que encabeçavam o grupo, quanto os que seguiam ficaram tateando no escuro. Os 2 homens disseram a Ló: Há algum outro parente seu aqui? Filho, filha, alguma pessoa na cidade? Tire-os daqui agora mesmo. Vamos destruir este lugar. O clamor das vítimas dirigido ao Eterno é ensurdecedor, e fomos enviados para varrer este lugar da face da terra. Ló saiu e avisou um noivo de cada uma de suas filhas: Saiam deste lugar. O Eterno vai destruir a cidade, mas seus futuros genros não o levaram a sério. Ao amanhecer, os anjos começaram a apressar Ló. Depressa, pegue sua mulher e suas filhas e saia daqui antes que seja tarde, antes que você acabe sendo castigado com a cidade. Ló estava demorando demais. Então os homens agarraram Ló, sua mulher e suas filhas pelo braço e os puxaram para um lugar seguro fora da cidade. O Eterno foi misericordioso com ele. Já do lado de fora da cidade, os anjos disseram a Ló: Agora, corram e cada um salve sua vida. Não olhem para trás. Não parem em nenhum lugar da planície, mas corram para os montes, para que não sejam destruídos. Mas Ló reclamou: Senhores, não podem estar falando sério. Reconheço que foram bons comigo e me fizeram um enorme favor, salvando a minha vida, mas não posso correr para os montes. Coisas terríveis podem acontecer comigo nos montes. Posso até morrer. Olhem para aquela direção. Aquela cidade não fica longe. Ela é pequena e nada poderá me acontecer ali. Permitam que eu fuja para lá e salve minha vida. É só uma área aberta à beira da estrada. Tudo bem, Ló, já que você insiste, siga por este caminho. Não vou destruir a cidade que você me mostrou, mas não demore. Corra para lá. Não vou poder fazer nada antes que você chegue lá. Por isso, a cidade foi chamada Zoar, que significa cidade pequena. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já estava alto no céu. Então o Eterno fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Um rio de lava correu desde o céu, enviado pelo Eterno, e destruiu as cidades e toda a planície, matando todos os seus habitantes e o que crescia na terra. Mas a mulher de Ló olhou para trás e transformou-se numa coluna de sal. Abraão levantou-se bem cedo na manhã seguinte e seguiu para o lugar em que havia se encontrado com o Eterno um pouco antes.
Ele olhou para Sodoma e Gomorra, observando toda a planície, e viu apenas a fumaça que subia da terra, como se saísse de uma fornalha. E foi isso que aconteceu. Antes de destruir as cidades da planície, Deus se lembrou de Abraão e retirou Ló de Sodoma. Só depois varreu aquelas cidades da face da terra. Ló saiu de Zoar e foi morar com as 2 filhas nas montanhas. Ele estava com medo de ficar em Zoar e passou a viver com elas numa caverna. Certo dia, a filha mais velha disse à caçula: "Nosso pai está ficando velho e não restou nenhum homem neste lugar que possa nos engravidar. Vamos embebedar nosso pai com vinho e nos deitar com ele. Ele poderá nos dar filhos. É a única chance de manter nossa família viva." Assim, naquela mesma noite, elas embebedaram o pai com vinho. A filha mais velha deitou-se com ele, mas Ló estava inconsciente e não tinha noção do que a filha estava fazendo. De manhã, a filha mais velha disse à mais nova: "Deitei-me com nosso pai ontem à noite. Hoje será a sua vez. Vamos embebedá-lo de novo e você se deita com ele. Ele dará filhos a nós 2 e poderemos manter a linhagem da nossa família." De novo, naquela noite, elas embebedaram o pai e a caçula deitou-se com ele. Também dessa vez, ele estava inconsciente e não tinha noção do que a filha estava fazendo. As 2 irmãs ficaram grávidas de Ló, o próprio pai. A mais velha teve um filho e deu a ele o nome de Moabe, antepassado dos moabitas de hoje. A caçula teve um filho e deu a ele o nome de Ben-Ami, antepassado dos amonitas de hoje. Gênesis capítulo 20. Abraão partiu dali e foi para o sul na direção do Neguebe. Estabeleceu-se entre Cádiz e Sur, acampado em Gerar. Abraão disse ao povo, referindo-se a Sara: "Ela é minha irmã." Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara. Naquela noite, Deus apareceu em sonho a Abimeleque e alertou-o: "Você vai morrer. Aquela mulher que você tomou é casada." Mas Abimeleque ainda não havia se deitado com ela, nem mesmo a havia tocado. Ele respondeu: "Senhor, vais matar um inocente? Por acaso ele não me disse: 'Ela é minha irmã'? E ela mesma não me disse: 'Ele é meu irmão'?" Eu não tinha a menor ideia de que estava fazendo alguma coisa errada. E Deus ainda no sonho disse a ele: "Claro que sei que suas intenções são puras. Foi por isso que não deixei que você pecasse contra mim. Eu impedi que você se deitasse com ela. Agora, devolva ao homem a mulher dele. Ele é profeta e vai orar por você e interceder por sua vida. Se não a devolver, saiba que nem você, nem ninguém de sua família escapará da morte." Abimeleque levantou-se bem cedo naquela manhã, convocou todo o seu pessoal e contou a história a eles, sem esconder nada. Eles ficaram chocados. Em seguida, Abimeleque chamou Abraão e o questionou: "O que é isso que você nos fez? Alguma vez fiz algo que o desagradasse para que você trouxesse tamanha afronta sobre mim e sobre o meu reino? O que você fez é inadmissível." Abimeleque prosseguiu: "O que você tinha na cabeça quando fez isso?" Abraão disse: "Pensei que aqui não havia temor de Deus e que me matariam para ficar com minha esposa. Além disso, para dizer a verdade, ela é minha irmã por parte de pai. Quando Deus me fez sair como peregrino da casa de meu pai, eu disse a ela: 'Por favor, sempre que chegarmos a qualquer lugar, diga às pessoas que sou seu irmão.'" Abimeleque devolveu Sara a Abraão como um presente, ovelhas, gado e escravos, homens e mulheres. Também disse a ele: "Minha terra está à sua disposição. Fique morando onde achar melhor." E disse a Sara: "Dei 1000 peças de prata para seu irmão. Isso livra você de qualquer acusação aos olhos do mundo. É a minha forma de reparar a ofensa feita a você." Depois disso, Abraão orou a Deus e ele curou Abimeleque, sua esposa e suas escravas. Elas passaram a gerar filhos outra vez, pois por causa de Sara, esposa de Abraão, o Eterno havia deixado estéreis todas as mulheres da família de Abimeleque.
Mateus capítulo 5. Quando percebeu que seu ministério começava a atrair multidões imensas, Jesus subiu uma montanha. Solicitou aos que estavam aprendendo com ele que o acompanhassem. Quando chegaram a um lugar bem tranquilo, ele se assentou e começou a ensinar a seus companheiros de caminhada. Abençoados são vocês, que nada mais têm para oferecer, quando vocês saem de cena, a mais de Deus e do seu governo. Abençoados são vocês, que sofrem por terem perdido o que mais amavam. Só assim poderão ser abençoados por aquele que é o amor supremo. Abençoados são vocês, que se contentam com o que são, nem mais nem menos. Assim, vocês se verão como os orgulhosos donos de tudo que não se pode ser comprado. Abençoados são vocês que sentem fome de Deus. Ele é comida e bebida, é alimento incomparável. Abençoados são vocês que se preocupam com o bem-estar dos outros. Na hora em que precisarem de ajuda, também receberão cuidado. Abençoados são vocês que puserem em ordem seu mundo interior, com a mente e o coração no lugar certo. Assim, vocês poderão ver Deus no seu mundo exterior. Abençoados são vocês que conseguem mostrar que cooperar é melhor que brigar ou competir. Desse modo, irão descobrir quem vocês realmente são e o lugar que ocupam na família de Deus. Abençoados são vocês, cujo compromisso com Deus atrai perseguição. A perseguição os fará avançar cada vez mais no reino de Deus. E isso não é tudo. Considerem-se abençoados sempre que forem agredidos, expulsos ou caluniados para me desacreditar. Isso significa que a verdade está perto de vocês o suficiente para os consolar, consolo que os outros não têm. Alegrem-se quando isso acontecer. Comemorem, porque ainda que eles não gostem disso, eu gosto. E os céus aplaudem, pois sabem que vocês estão em boa companhia. Meus profetas e minhas testemunhas sempre enfrentaram essa mesma dificuldade. Permitam-me dizer por que vocês estão aqui. Vocês estão aqui para ser o sal que traz o sabor divino à terra. Se perderem a capacidade de salgar, como as pessoas poderão sentir o tempero da vida dedicada a Deus? Vocês não terão mais utilidade e acabarão no lixo. Há uma outra maneira de dizer a mesma coisa. Vocês estão aqui para ser luz, para trazer as cores de Deus ao mundo. Deus não é um segredo a ser guardado. Vamos torná-lo público, tão público quanto uma cidade num plano elevado. Se faço de vocês portadores da minha luz, não pensem que é para escondê-los debaixo de um balde virado. Quero posicioná-los onde todos possam vê-los. Agora que estão no alto do morro, onde todos conseguem enxergá-los, tratem de brilhar. Mantenham a casa aberta, que a generosidade seja a marca da vida de vocês, mostrando-se acessíveis aos outros. Vocês motivarão as pessoas a se aproximar de Deus, o generoso Pai do céu. Não pensem nem por um instante que eu vim anular as Escrituras, a lei de Deus ou os profetas. Não estou aqui para anular, mas para cumprir. Estou reposicionando as coisas, ajuntando-as num quadro geral, para que fiquem no devido lugar. A lei de Deus é mais real e duradoura que as estrelas do céu e que o chão debaixo dos nossos pés. Depois que as estrelas desaparecerem e a terra for consumida pelo fogo, a lei de Deus ainda estará viva e operante. Se alguém considerar de pouca importância, mesmo o menor item da lei de Deus, estará diminuindo apenas a si mesmo. Levem-na a sério, mostrem o caminho para os outros e terão um lugar de honra no reino. Se a conduta de vocês não for mais correta do que a dos fariseus, vocês não preencherão nem o requisito básico para entrar no reino de Deus. Vocês conhecem bem o mandamento dos antigos: não matarás, pois afirmo que qualquer que guarde rancor de um irmão é culpado de assassinato. Chame um irmão de idiota e você corre o risco de parar num tribunal.
chame sua irmã de burra e estará no limiar do inferno. O simples fato moral é que as palavras matam. É assim que eu quero que vocês se conduzam. Se alguém estiver no local do culto prestes a fazer turna oferta e de repente se lembrar de que um amigo tem algum ressentimento contra ele, deixe de lado a oferta. Saia imediatamente, procure o amigo e conserte a situação. Depois de fazer isso, então poderá voltar e oferecer seu culto a Deus. Se você estiver na rua e um velho inimigo se aproximar, não hesite um segundo sequer. Tome a iniciativa de consertar a situação com ele. Afinal, se deixar que ele faça o primeiro movimento, sabendo como ele é, provavelmente você irá parar no tribunal ou mesmo na cadeia. Se isso acontecer, você terá de pagar uma bela multa para sair de lá. Vocês também conhecem este mandamento: não vá para a cama com quem é casado. Mas não pensem que terão preservado a virtude simplesmente porque não foram para a cama. De fato, o coração pode ser corrompido pelo desejo ardente ainda mais rapidamente que o corpo. Aqueles olhares maliciosos que parecem passar despercebidos também corrompem. Não finjam que isso é fácil. Se querem viver uma vida moralmente pura, façam o seguinte: ceguem o olho direito assim que o apanhar num olhar malicioso. É preciso escolher entre viver com um olho só ou sofrer o juízo de ser lançado num depósito de lixo moral. Se for preciso, amputem a mão direita para que ela não se erga contra ninguém. É melhor ter um membro amputado que sofrer o juízo de ter o corpo inteiro jogado no lixo. Então, lembrados do que dizem as Escrituras, quem se divorciar de sua esposa, que o faça legalmente, dando-lhe o documento de separação e seus direitos legais. Muitos de vocês estão usando essa lei como desculpa para o seu egoísmo e seus caprichos, fingindo que estão fazendo algo justo só porque é legal. Por favor, parem de fingir. Se você se divorciar da sua esposa, será responsável por torná-la adúltera, a não ser que ela já o seja por ter se tornado promíscua. Se você se casar com uma adúltera divorciada, será automaticamente um adúltero. Você não pode usar a cobertura da lei para mascarar uma falha moral. Não digam nada que não tenham a intenção de cumprir. Esse conselho está impregnado em nossas tradições. Vocês só pioram a situação quando jogam aquela conversa piedosa: vou orar por você, mas nunca oram, ou Deus abençoe você, mas falam apenas da boca para fora. As palavras não se tornam verdadeiras só porque foram enfeitadas com floreios religiosos. Na verdade, a tentativa de fazê-las soar mais religiosas se tornam menos verdadeiras. Digam apenas sim e não. Quando vocês manipulam as palavras, cometem um grande erro. Este é o outro ditado antigo que merece nossa atenção: olho por olho, dente por dente. Pergunto se isso nos leva a algum lugar. Aqui está o que proponho. Não revide de jeito nenhum. Se alguém bater no seu rosto, ofereça-lhe o outro lado. Se alguém o levar ao tribunal e exigir sua camisa, embrulhe para presentear seu melhor casaco e entregue-o a ele. Se alguém se aproveitar de você para levar vantagem injustamente, aproveite a ocasião para praticar a vida de servo. Nada de pagar na mesma moeda. Viva generosamente. Vocês conhecem a lei antiga. Amem seus inimigos. E seu complemento, não escrito: odeiem seus inimigos. Quero redefinir isso. Digo que vocês devem amar os inimigos. Deixem que tirem o melhor de vocês, não o pior. Se alguém fizer mal a vocês, reajam com a força da oração, pois assim agirão do fundo do seu verdadeiro ser, do ser que Deus criou. É o que Deus faz. Ele dá o melhor, o sol que aquece e a chuva que traz vida. A todos, sem distinção, os bons e os maus.
os simpáticos e os antipáticos. Se tudo que vocês fazem é amar apenas quem é amável, que recompensa esperam receber? Qualquer um pode fazer isso. Querem uma medalha por cumprimentar apenas os que são simpáticos com vocês? Qualquer pecador desqualificado age assim. Resumindo, o que eu quero dizer é: cresçam. Vocês são súditos do reino. Tratem de viver como tais. Assumam sua identidade criada por Deus. Sejam generosos uns para com os outros, pois Deus age assim com vocês.